No aniversário da minha sogra, ouvi meu marido sussurrando no telefone. Ela não sabe de nada ainda. A frase me atingiu como um soco no estômago, mas continuei arrumando os pratos na mesa do buffet, fingindo que não havia escutado. Meus dedos tremeram levemente ao ajustar os guardanapos de linho bordado que minha sogra havia escolhido especialmente para a ocasião. Tudo tinha que estar perfeito para Dona Helena. Sempre tinha que estar perfeito. Olhei ao redor do salão decorado com flores brancas e douradas, as cores que ela considerava elegantes o suficiente para a família Carvalho. Cada detalhe havia sido planejado por meses, cada escolha passou pelo crivo dela. Até a cor do meu vestido, um azul marinho discreto que ela aprovou com um aceno relutante da cabeça. Foi decidida por ela. Marina, você poderia verificar se o champanhe está na temperatura certa? A voz de Helena cortou meus pensamentos. Mesmo aos 70 anos, ela mantinha aquele tom autoritário que sempre me fazia sentir como uma funcionária em teste. Claro, Dona Helena. Sorri automaticamente. O mesmo sorriso que havia ensaiado nos últimos 5 anos de casamento. O sorriso da nora que se esforça demais, que nunca questiona, que sempre agradece pelas migalhas de aprovação. Caminhei até a cozinha, onde 2 funcionárias contratadas para a festa organizavam as bandejas de salgados. Uma delas, uma senhora de cerca de 50 anos, me olhou com uma expressão que não consegui decifrar. Algo entre pena e desconforto. A senhora está bem? Perguntou ela, baixando a voz. Estou ótima, obrigada. Menti mais uma vez, verificando a temperatura do champanhe Dom Perignon, que custava mais do que eu ganhava em 2 semanas no escritório de contabilidade onde trabalhava. Voltei ao salão carregando a bandeja, observando os convidados que chegavam. A elite de São Paulo se reunia para celebrar Helena Carvalho, matriarca de uma família que construiu sua fortuna no ramo imobiliário há 3 gerações. Sobrenomes importantes, joias herdadas, conversas sobre viagens para casas de veraneio na Europa. Um mundo no qual eu nunca conseguira encontrar meu lugar. Marina, querida! A voz melosa de Cláudia, esposa do cunhado mais velho, me fez virar. Ela se aproximou com um sorriso que não chegava aos olhos. Que vestido lindo! Bem, adequado. A palavra adequado saiu com um tom que deixava claro o que ela realmente pensava. Nada do que eu usava era elegante o suficiente. Nada do que eu fazia era sofisticado o bastante. Eu era a garota de classe média que havia conquistado Ricardo com minha simplicidade, mas que nunca seria verdadeiramente aceita pela família dele. Obrigada, Cláudia. Mantive o sorriso forçado. O salão está lindo, não é? Mamãe tem um gosto impecável. Ela olhou ao redor com orgulho. Sempre soube como organizar eventos memoráveis. É uma questão de berço, né? A alfinetada era sutil, mas certeira. Meu berço havia sido um apartamento de 2 quartos no Brás, onde meu pai consertava carros na garagem improvisada e minha mãe costurava roupas na mesa da sala. Não tínhamos tradição familiar, não tínhamos sobrenome de peso, tínhamos apenas amor e trabalho honesto. Com certeza ela tem. Concordei, porque sempre concordava. Era mais fácil do que enfrentar o desconforto dos confrontos. Ricardo apareceu ao meu lado, colocando a mão na minha cintura com um gesto que parecia carinhoso para quem observava de fora. Mas eu conhecia aquele toque. Era possessivo, não protetor. Uma forma de me manter por perto enquanto ele circulava pelo salão, cumprimentando os convidados importantes. Como está a minha esposa favorita? Disse ele. Alto o suficiente para os outros ouvirem a piada. Sempre a mesma piada. Como se ter apenas uma esposa fosse um feito extraordinário nos tempos atuais. Estou bem, respondi automaticamente, observando seu rosto. Ricardo, aos 34 anos, ainda mantinha a mesma aparência de jovem empresário bem-sucedido que me conquistara 6 anos atrás. Cabelos sempre alinhados, ternos sob medida, sorrisos calculados. Mas naquela noite havia algo diferente. Uma tensão que ele tentava disfarçar, uma ansiedade que transparecia nos momentos em que pensava que ninguém estava olhando.
O celular dele vibrou novamente. Era a quinta vez em menos de 1 hora. Com licença, preciso atender. Ele se afastou rapidamente, deixando um rastro do perfume caro que usava. Fiquei sozinha no meio do salão, segurando uma taça de champanhe que nem havia provado, observando as pessoas que me cercavam, mas que nunca pareciam me ver de verdade. Era sempre assim nas reuniões da família Carvalho. Eu estava presente, mas era como se fosse invisível. Marina! A voz de Helena cortou o ar. Venha aqui, querida. Caminhei até onde ela estava, rodeada por um grupo de amigas da mesma idade. Todas elas usavam joias que provavelmente custavam mais do que meu salário anual. Meninas, vocês se lembram da Marina, né? A esposa do Ricardo. Ela me apresentou como sempre fazia, não como nora, não como parte da família, mas como a esposa do Ricardo. Como se minha identidade se resumisse ao fato de ter me casado com seu filho. Claro, claro. Uma das senhoras sorriu educadamente. Como vai, querida? Muito bem, obrigada. E o trabalho? Perguntou outra. Ainda está naquele escritório de contabilidade? A pergunta veio carregada de um tom condescendente. Para elas, eu deveria ter parado de trabalhar assim que me casei. Uma esposa Carvalho não precisava trabalhar, não deveria trabalhar. Mas eu insistia em manter meu emprego, em contribuir com as despesas da casa, em ter minha própria renda. Era uma das poucas coisas que me davam sensação de independência. Sim, ainda estou lá. Gosto do que faço. Que admirável. Helena sorriu, mas havia algo frio naquele sorriso. Sempre achei importante que as pessoas tenham atividades. A palavra atividades soou como um eufemismo para passatempos irrelevantes. Como se meu trabalho fosse apenas uma forma de me manter ocupada, enquanto os homens da família cuidavam dos negócios sérios. Marina sempre foi muito esforçada. A voz de Ricardo apareceu às minhas costas. Ele havia voltado da ligação, mas parecia ainda mais tenso. É uma das qualidades que mais admiro nela. As senhoras sorriram e murmuraram aprovações vazias antes de se dispersarem para cumprimentar outros convidados. Ficamos sozinhos, eu e Ricardo, no meio do salão cheio de gente. Tudo bem com você? Perguntei, notando como ele checava o celular constantemente. Claro, por que não estaria? Ele me beijou na testa, um gesto que deveria ser carinhoso, mas que naquela noite me pareceu mecânico. Você é tão inocente, meu amor. Tão pura. As palavras me causaram um desconforto estranho. Não era a primeira vez que ele me chamava de inocente. Mas naquela noite o tom parecia diferente. Parecia que ele estava falando de algo que eu não compreendia. O jantar foi servido às 8 horas da noite. Sentei-me na mesa principal, entre Ricardo e sua irmã mais nova, Patrícia. As conversas giravam em torno dos negócios da família, das propriedades que possuíam, dos investimentos que faziam. Eu ouvia em silêncio, como sempre, tentando acompanhar discussões sobre mercado imobiliário e aplicações financeiras que estavam muito além da minha realidade. Ricardo, como estão os novos empreendimentos? Perguntou um dos tios. Muito bem, tio. Estamos expandindo para o litoral. As vendas estão superando as expectativas. Ricardo falava com confiança, mas eu notei como suas mãos tremeram levemente ao cortar a carne. E a Marina? Está envolvida nos negócios da família? A pergunta veio de uma prima distante que eu encontrava apenas nessas ocasiões. Ah, a Marina prefere se concentrar no trabalho dela. Helena respondeu antes que eu pudesse falar. Ela tem suas próprias ocupações. Novamente aquele tom condescendente. Como se minhas ocupações fossem hobby de criança em comparação com os negócios importantes da família. Na verdade, eu comecei a dizer que adoraria entender mais sobre os investimentos da família, que sempre tive curiosidade sobre como funcionava o mercado imobiliário. Mas Helena me interrompeu. Marina é muito dedicada ao escritório onde trabalha. É importante que cada um tenha seu espaço, não é mesmo? A mensagem estava clara. Eu tinha meu pequeno mundo do escritório de contabilidade. Eles tinham o império familiar. As fronteiras estavam bem definidas. Depois do jantar,
Os convidados se espalharam pelo salão e pelo jardim. Eu me ofereci para ajudar com a organização, mas Helena dispensou minha ajuda com um gesto delicado da mão. Você já fez muito, querida. Por que não vai descansar um pouco? Descansar. Como se eu fosse uma visita que havia se cansado da festa. Não a nora que havia passado semanas ajudando a organizar cada detalhe. Caminhei até a varanda que dava para o jardim, procurando um momento de respiro. O ar estava fresco, e eu pude finalmente relaxar os músculos do rosto, cansados de sustentar sorrisos forçados a noite toda. Foi quando ouvi vozes vindas do jardim. Reconheci imediatamente a voz de Helena, falando com sua irmã mais velha, tia Conceição. Coitada, ela realmente não desconfia de nada. A voz de Helena carregava um misto de pena e satisfação. Vai ser um choque e tanto. Meu sangue gelou. Elas estavam falando de mim. Tinha certeza absoluta. Você tem certeza de que é a melhor forma? Perguntou tia Conceição. Ricardo já decidiu. Os papéis saem na segunda-feira. É melhor assim, rápido e limpo. E ela não desconfia de nada mesmo? Nada. A menina é ingênua demais. Sempre foi. Acha que o casamento é um conto de fadas. Senti o mundo girar ao meu redor. Papéis que saíam na segunda-feira. Um choque que me esperava. A ingenuidade que elas tanto destacavam. Voltei para dentro do salão com as pernas bambas, tentando processar o que havia escutado. Procurei Ricardo com os olhos e o encontrei perto da mesa de doces, conversando com dois homens de terno. Ele ria alto, mas quando nossos olhares se cruzaram, vi algo que me assustou. Culpa. Pura culpa estampada no rosto do homem com quem eu estava casada há 5 anos. O resto da festa passou como um borrão. Sorri quando necessário, respondi perguntas com educação, ajudei a servir o bolo de aniversário. Mas minha mente estava em outro lugar, tentando decifrar o quebra-cabeça das conversas que havia escutado. Quando os últimos convidados foram embora e ajudei a recolher os pratos e copos, senti os olhares da família sobre mim. Olhares carregados de algo que eu não conseguia identificar. Pena, culpa, desconforto. Foi uma festa linda, dona Helena, disse ao me despedir. Parabéns pelos seus 70 anos. Obrigada, querida. Ela me abraçou, mas o abraço pareceu diferente, mais apertado como se fosse um pedido de perdão antecipado. No carro, a caminho de casa, Ricardo dirigia em silêncio. O celular dele havia tocado mais 3 vezes durante a despedida, mas ele não atendeu. A festa foi um sucesso, comentei, tentando quebrar o silêncio. Foi sim. Sua resposta veio automática, distante. Sua mãe estava radiante. Sempre fica quando é o centro das atenções. Chegamos em casa. A casa que Ricardo havia comprado pouco antes do nosso casamento. A casa que eu ajudava a pagar com meu salário de contadora. A casa onde eu havia plantado todas as flores do jardim com minhas próprias mãos. Mas naquela noite, pela primeira vez em 5 anos, a casa não me pareceu meu lar. Enquanto Ricardo tomava banho, sentei-me na cama tentando organizar os pensamentos. As palavras de Helena ecoavam na minha mente. Coitada, ela realmente não desconfia de nada. Vai ser um choque e tanto. Choque de quê? Papéis de quê? E então lembrei da frase que havia escutado no início da noite. A frase que havia me perturbado desde o momento em que a ouvi. Ela não sabe de nada ainda. Meu marido havia dito isso no telefone. Meu marido estava escondendo algo de mim. Algo que toda a família sabia, menos eu. Deitei-me na cama ainda vestida, fingindo dormir quando Ricardo saiu do banheiro. Ele se deitou ao meu lado, mas ficou acordado por muito tempo. Eu sabia porque podia sentir a tensão em seu corpo. Podia ouvir sua respiração irregular. Pela primeira vez em 5 anos de casamento, dormi ao lado de um estranho. Acordei no sábado com o barulho do celular de Ricardo tocando insistentemente. Eram 6:30 da manhã. Ele atendeu ainda meio dormindo, sussurrando respostas monossilábicas antes de desligar e se levantar rapidamente. Preciso sair, disse ele, já procurando roupas no armário. Problema no escritório. No sábado?
Perguntei, me sentando na cama. Você sabe como é. O mercado imobiliário não para. Ele evitou meu olhar, concentrando-se em escolher uma camisa. Volto para o almoço. Mas não voltou para o almoço, nem para o jantar. Passei o dia sozinha em casa, tentando me manter ocupada com tarefas domésticas, mas minha mente não conseguia se desligar das conversas da noite anterior. Cada palavra ecoava em minha cabeça como um eco perturbador. Ela não sabe de nada ainda. Vai ser um choque e tanto. Os papéis saem na segunda-feira. Que papéis? Que choque! Tentei ligar para Ricardo 3 vezes ao longo do dia, mas todas as chamadas foram direto para a caixa postal. Na quarta tentativa, por volta das 7 da noite, ele finalmente atendeu. Oi, amor. Desculpa, foi um dia corrido. Onde você está? Estou preocupada. No escritório ainda. Vai ser uma noite longa. Por que você não pede uma pizza? Não me espere acordada. A ligação durou menos de 1 minuto. Ele parecia ansioso para desligar, como se estivesse escondendo algo. Ou alguém. No domingo, Ricardo acordou tarde e passou a maior parte do dia no estudo, organizando papéis importantes. Quando perguntei se precisava de ajuda, afinal, eu era contadora e entendia de documentos, ele disse que era coisa da família e que eu não precisava me preocupar. Coisa da família. As palavras me machucaram mais do que eu esperava. Após 5 anos de casamento, eu ainda não era considerada família. Na segunda-feira, acordei com uma sensação estranha no estômago. Era o dia em que os papéis saíam, seja lá o que isso significasse. Ricardo estava especialmente nervoso no café da manhã, checando o celular a cada 5 minutos. Vai ser uma semana corrida, disse ele sem levantar os olhos da tela. Talvez eu chegue tarde todos os dias. Tudo bem. Você sabe que pode contar comigo para qualquer coisa, né? Ele finalmente me olhou, e por um momento vi algo que parecia dor em seus olhos. Mas então o celular tocou novamente, e o momento se perdeu. Alô? Ah, Dr. Mendes. Sim, eu estava esperando sua ligação. Ele se levantou da mesa e foi para o jardim atender a ligação. Através da janela da cozinha, pude vê-lo andando de um lado para o outro, gesticulando nervosamente. A conversa durou mais de 10 minutos. Quando voltou, seu rosto estava pálido. Tudo bem? Perguntei. Claro, por que não estaria? Mas não estava tudo bem. Eu podia sentir. No escritório, tentei me concentrar no trabalho, mas minha mente estava em outro lugar. Minha colega de trabalho, Fernanda, notou minha distração. Você está estranha hoje. Algum problema em casa? Não sei, respondi honestamente. Acho que sim, mas não sei qual. Quer conversar? Fernanda e eu trabalhávamos juntas há 3 anos. Ela era uma das poucas pessoas que conhecia minha rotina familiar, que sabia como eu me esforçava para ser aceita pela família do Ricardo. É que ontem à noite eu ouvi algumas conversas estranhas na festa da minha sogra. Conversas sobre mim, como se eles soubessem de algo que eu não sei. Que tipo de conversa? Minha sogra falando que eu não desconfio de nada, que vai ser um choque. E meu marido no telefone dizendo que eu não sei de nada ainda. Fernanda franziu a testa. Isso é estranho mesmo. Você já perguntou para ele? Como vou perguntar? Oi, querido, que segredo você está escondendo de mim? Marina, você tem direito de saber o que está acontecendo na sua própria vida. Vocês são casados. Casados. A palavra que deveria significar parceria, transparência, confiança. Mas eu me sentia como uma estranha na minha própria vida. Quando cheguei em casa naquela noite, encontrei Ricardo no estudo com vários papéis espalhados pela mesa. Ele fechou tudo rapidamente quando me viu. Como foi o dia? Perguntou, como se nada tivesse acontecido. Bem, e o seu? Corrido. Muito corrido. Jantamos em silêncio. Ele checava o celular constantemente. Respondia mensagens enquanto comia. Parecia estar em outro mundo. Quando tentei puxar assunto sobre os planos para o fim de semana, ele disse que provavelmente teria que trabalhar. De novo? Ricardo, você tem trabalhado muito ultimamente. É uma fase. Logo passa. Mas eu sabia que não era só trabalho.
Havia algo mais, algo que ele não queria que eu soubesse. Na terça-feira, decidi passar na casa de Helena para devolver alguns pratos que havíamos levado para casa após a festa. Talvez, conversando com ela, eu conseguisse entender o que estava acontecendo. A empregada me recebeu com um sorriso triste e me levou até a sala onde Helena tomava chá com duas amigas. Quando me viu, uma expressão estranha passou por seu rosto. Marina, que surpresa! Oi, dona Helena. Vim devolver os pratos da festa. Coloquei a sacola sobre a mesa de centro. A festa foi realmente linda. Obrigada, querida. Ela se levantou e me deu um beijo no rosto que pareceu mais formal que carinhoso. Como você está? A pergunta veio carregada de um tom especial, como se ela esperasse uma resposta específica. Estou bem. Por que pergunta? Ah, sem motivo especial. É que... Bem, você sabe como é. Casamento não é fácil, né? As amigas dela trocaram olhares significativos. Uma delas murmurou algo sobre ter que ir embora e se despediu rapidamente. A outra a seguiu, deixando-nos sozinhas. Dona Helena, posso perguntar uma coisa? Claro, querida. Na festa, eu ouvi a senhora conversando com a tia Conceição sobre... Bem, sobre mim. A senhora disse que eu não desconfiava de nada e que seria um choque. Helena empalideceu visivelmente. Suas mãos tremeram levemente ao colocar a xícara de chá de volta no pires. Eu não me lembro de ter falado sobre você, Marina. Tenho certeza do que ouvi. A senhora falou sobre papéis que sairiam na segunda-feira. Marina. Helena suspirou profundamente, como se estivesse tomando uma decisão difícil. Talvez você devesse conversar com o Ricardo sobre isso. Já tentei. Ele diz que não é nada. Então, talvez realmente não seja nada. Mas o tom dela dizia o contrário. Helena sabia exatamente do que eu estava falando e estava desconfortável com a conversa. Dona Helena, eu só quero entender o que está acontecendo. Sou adulta. Posso lidar com qualquer coisa. Mas essa sensação de que todos sabem algo que eu não sei está me deixando louca. Helena ficou em silêncio por um longo momento, olhando para as próprias mãos. Quando finalmente falou, sua voz estava baixa e cuidadosa. Marina, você é uma boa menina. Sempre foi. Esforçada, dedicada. Sempre tentou fazer o melhor. Mas às vezes as coisas não funcionam como planejamos. Às vezes as pessoas mudam. As circunstâncias mudam. Do que a senhora está falando? Eu não posso dizer mais nada. Você precisa conversar com meu filho. Saí da casa de Helena mais confusa do que nunca. As palavras dela ecoavam em minha mente. Às vezes as pessoas mudam. As circunstâncias mudam. O que isso significava? Naquela noite, esperei Ricardo chegar e o confrontei diretamente. Precisamos conversar. Sobre o quê? Ele nem levantou os olhos do celular. Sobre o que você está escondendo de mim. Agora eu tinha sua atenção total. Ele me olhou com uma expressão que misturava surpresa e alarme. Do que você está falando? Ricardo, eu ouvi você no telefone na festa da sua mãe. Ouvi você dizendo que eu não sabia de nada ainda. Ouvi sua mãe falando que seria um choque para mim. Que papéis são esses que saíram na segunda-feira? Ele ficou em silêncio por um longo momento, claramente pensando em que resposta dar. Marina, você está paranoica. Não sei do que você está falando. Não estou paranoica. Sei exatamente o que ouvi. Olha, se você ouviu algo, deve ter entendido errado. Não tem nada acontecendo. Então, por que você tem estado tão estranho? Por que trabalha até tarde todos os dias? Por que não me olha nos olhos quando conversa comigo? Você está imaginando coisas. A facilidade com que ele mentiu me chocou. Não era a primeira vez que Ricardo escondia coisas de mim. Ele sempre foi reservado sobre os negócios da família, mas nunca havia mentido diretamente no meu rosto com tanta naturalidade. Ricardo, nós somos casados. Supostamente somos uma equipe. Se há algo errado, podemos resolver juntos. Não há nada errado. Ele se levantou da mesa. Vou tomar banho. E me deixou sozinha na sala, com mais perguntas do que respostas.
Na quarta-feira, decidi tomar uma atitude diferente. Se Ricardo não ia me contar o que estava acontecendo, eu descobriria por conta própria. Quando ele saiu para o trabalho, fui até o estudo e comecei a procurar pistas. Os documentos que ele estava organizando não estavam mais sobre a mesa. Procurei nas gavetas, mas todas estavam trancadas. Até mesmo o computador dele estava protegido por senha. Foi quando notei um papel que havia caído atrás da mesa. Era apenas um canto, mas consegui puxá-lo. Era parte de um documento jurídico, com o cabeçalho de um escritório de advocacia. As únicas palavras que consegui ler foram dissolução matrimonial e meu próprio nome. Dissolução matrimonial. Divórcio. Senti como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. Meu marido estava preparando o nosso divórcio às minhas costas. Toda a família sabia, menos eu. Eu era a última a saber que meu próprio casamento estava acabando. Sentei-me no chão do estudo, ainda segurando o pedaço de papel, tentando processar a informação. 5 anos de casamento, 5 anos tentando ser a esposa perfeita, 5 anos me esforçando para ser aceita por uma família que nunca me quis de verdade. E agora eles estavam se livrando de mim sem nem ter a decência de me avisar. O telefone de casa tocou, me tirando do transe. Era uma voz feminina que eu não reconheci. Posso falar com a senhora Marina Carvalho? Sou eu. Meu nome é Patrícia Alves, sou advogada. Preciso conversar com a senhora sobre um assunto importante. Poderia passar no meu escritório hoje à tarde? Do que se trata? Prefiro conversar pessoalmente. É sobre a herança da sua tia, senhora Eulália Ferreira. Tia Eulália. Eu mal me lembrava dela. Era a irmã do meu pai, uma mulher excêntrica que havia se mudado para os Estados Unidos quando eu ainda era criança. Sabia que ela havia morrido há alguns meses, mas não tínhamos contato há décadas. Herança. Sim, senhora. A senhora foi nomeada como única herdeira. Preciso apenas de alguns documentos para finalizar o processo. Única herdeira. As palavras ecoaram em minha mente como um eco distante. No mesmo dia em que descobri que meu marido queria se divorciar de mim, eu recebia notícias de uma herança inesperada. Posso ir agora? Perguntei. Claro. Vou enviar o endereço por mensagem. Quando desliguei o telefone, ainda estava sentada no chão do estudo, segurando o pedaço de papel do divórcio. Pela primeira vez em dias, sorri de verdade. Talvez o universo tivesse senso de humor afinal. O escritório da advogada ficava no centro de São Paulo, em um edifício comercial moderno que contrastava com tudo que eu estava acostumada. Patrícia Alves era uma mulher de aproximadamente 40 anos. Elegante sem ser ostensiva, que me recebeu com um sorriso profissional mas caloroso. Senhora Marina, obrigada por ter vindo tão rapidamente. Ela me ofereceu uma cadeira em frente à sua mesa. Imagino que deve estar surpresa com este contato. Muito surpresa, admiti. Eu mal me lembrava da minha tia Eulália. Ela faleceu há 6 meses em Miami, onde morava há mais de 30 anos. Construiu uma vida bem-sucedida lá, trabalhando no mercado financeiro. Patrícia abriu uma pasta repleta de documentos. E deixou tudo para a senhora. Tudo o que, exatamente? Bem, vamos aos detalhes. Ela colocou os óculos e começou a ler. 3 imóveis em Miami, 2 apartamentos no centro de São Paulo, investimentos em ações e títulos e uma quantia considerável em contas bancárias no Brasil e nos Estados Unidos. Minha cabeça começou a girar. Quanto é considerável? O valor total da herança, incluindo todos os bens móveis e imóveis, gira em torno de 7.200.000 reais. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. 7.200.000 reais. Era mais dinheiro do que eu conseguia processar. Mais dinheiro do que eu veria em várias vidas trabalhando como contadora. Tem certeza? Minha voz saiu como um sussurro. Absoluta. Patrícia sorriu. Sua tia era uma mulher muito discreta sobre suas posses. Pelos documentos, ela começou investindo pequenas quantias quando chegou aos Estados Unidos. E ao longo dos anos, construiu um patrimônio considerável. Era uma mulher de negócios nata. Pensei no meu pai, mecânico a vida toda,
que sempre dizia que a irmã havia sumido no mundo quando se mudou para o exterior. Ele nunca imaginou que ela havia se tornado milionária. Por que ela deixou tudo para mim? Nós nem nos falávamos. Segundo a carta que ela deixou, a senhora era a única parente jovem da família. Ela queria que o dinheiro fosse para alguém que pudesse construir uma vida livre e independente. Essas foram as palavras dela. Livre e independente. As palavras ecoaram em minha mente como um presságio. O que eu preciso fazer para receber a herança? Apenas assinar alguns documentos e providenciar a documentação necessária. É um processo relativamente simples, já que tudo foi muito bem organizado por ela. Em uma semana, no máximo 2, a senhora terá acesso a tudo. Saí do escritório da advogada em estado de choque. Caminhei pelas ruas do centro sem destino, tentando processar as informações. Em questão de horas, minha vida havia virado de cabeça para baixo. Descobri que meu marido queria se divorciar de mim e que eu havia herdado uma fortuna de uma tia que mal conhecia. O irônico da situação não passou despercebido. No exato momento em que Ricardo decidiu que eu não era mais necessária em sua vida, o universo me presenteou com independência financeira total. Quando cheguei em casa, Ricardo ainda não havia voltado do trabalho. Sentei-me na sala, olhando ao redor da casa que sempre considerei minha. As plantas que eu havia cuidado com tanto carinho, os móveis que havíamos escolhido juntos no início do casamento, as fotos de nossas viagens espalhadas pelas estantes, tudo aquilo tinha sido uma ilusão. Eu estava vivendo uma vida emprestada, sendo tolerada por uma família que nunca me aceitou de verdade. O celular tocou. Era Fernanda. Como você está? Hoje você não aparentava estar bem no escritório. Fernanda, você pode vir aqui em casa? Preciso conversar com alguém. Claro. Chego em 20 minutos. Quando contei tudo para Fernanda, o divórcio secreto, a herança inesperada, as mentiras de Ricardo, ela ficou boquiaberta. Marina, isso é surreal. Você vai de potencial vítima de um divórcio armado para milionária no mesmo dia. Eu não consigo acreditar que ele estava planejando isso tudo às minhas costas. 5 anos, Fernanda. 5 anos fingindo que me amava. E o pior é que toda a família sabia. Eles estavam todos lá na festa sabendo que você seria humilhada em poucos dias e fingindo que estava tudo normal. Exatamente. Eu era a palhaça da festa. A única que não sabia da própria tragédia. Fernanda ficou em silêncio por um momento, pensativa. Marina, você já parou para pensar que talvez isso seja a melhor coisa que poderia ter acontecido com você? Como assim? Pensa bem. Você descobriu quem seu marido realmente é antes de ser pega de surpresa. E ainda por cima, ganhou independência financeira para nunca mais depender de ninguém. É como se o universo estivesse te dando todas as ferramentas para se libertar. Ela tinha razão, mas a dor da traição ainda estava muito fresca. Ricardo chegou em casa por volta das 9 da noite, parecendo mais tenso do que nunca. Quando me viu na sala com Fernanda, uma expressão de alarme passou por seu rosto. Oi, disse ele claramente desconfortável. Não sabia que tínhamos visita. Fernanda estava apenas passando aqui. Minha voz estava calma, controlada. Ela já estava indo embora. Fernanda me olhou com uma expressão que dizia: Você tem certeza? Eu assenti discretamente. Nos falamos amanhã. Ela me deu um abraço apertado antes de sair. Ficamos sozinhos, eu e Ricardo no meio da sala. Ele parecia um animal encurralado. Como foi seu dia? Perguntei com uma naturalidade que até me surpreendeu. Normal. E o seu? Interessante. Recebi uma ligação sobre uma herança. Vi seus músculos se retesarem. Herança? Da minha tia Eulália. Você se lembra dela? A irmã do meu pai que morava nos Estados Unidos. Vagamente. Ele estava claramente tentando avaliar para onde a conversa estava indo. Era algo significativo? Alguns imóveis e investimentos. Nada que você precise se preocupar. A ironia das minhas palavras não passou despercebida. Nada que você precise se preocupar. Exatamente o que ele sempre dizia para mim sobre os negócios da família. Que bom para você, disse ele,
mas eu podia ver a curiosidade em seus olhos. Jantamos em silêncio mais uma vez. Ricardo checava o celular constantemente, respondia mensagens, fazia ligações rápidas. Eu o observava como se estivesse vendo um estranho. Como havia sido cega por tanto tempo? Na quinta-feira, voltei ao escritório da advogada para providenciar mais documentos. Patrícia me explicou os detalhes dos investimentos da minha tia, a localização dos imóveis, os valores das contas bancárias. Sua tia era realmente uma mulher impressionante, disse ela, folheando os papéis. Saiu do Brasil praticamente sem nada e construiu um império financeiro. Deixou até uma carta para a senhora. Ela me entregou um envelope lacrado com meu nome escrito à mão. Abri com cuidado. Querida Marina, se você está lendo esta carta, significa que parti e que meus advogados conseguiram encontrá-la. Peço desculpas por não ter mantido contato ao longo dos anos, mas sempre acompanhei sua vida à distância através do seu pai. Sei que você se casou e espero que seja feliz. Mas também sei, por experiência própria, que a vida nem sempre é um conto de fadas. Quando eu era jovem, também acreditei que o amor bastava. Aprendi da forma mais difícil que independência financeira é a única verdadeira garantia de liberdade que uma mulher pode ter. Este dinheiro não é apenas uma herança. É sua passagem para a liberdade. Use-o sabiamente. Construa a vida que você realmente quer, não a vida que outros esperam que você viva. Seja forte, querida. Seja livre. Com amor, tia Eulália. Terminei de ler a carta com lágrimas nos olhos. Era como se minha tia soubesse exatamente pelo que eu estava passando, mesmo décadas depois de sua própria experiência. Ela era uma mulher sábia, comentou Patrícia, que havia notado minha emoção. Muito sábia. Concordei, guardando a carta cuidadosamente na bolsa. Quando cheguei em casa naquela tarde, encontrei Ricardo no estudo novamente, desta vez com um homem de terno que eu não conhecia. Eles estavam conversando baixo, mas pararam abruptamente quando me viram. Marina, este é o Dr. Mendes, nosso advogado. Ricardo se levantou rapidamente. Estava apenas esclarecendo alguns detalhes sobre alguns investimentos. Dr. Mendes. O mesmo nome que eu havia ouvido na ligação telefônica de segunda-feira. Prazer em conhecê-la, senhora Carvalho. O homem me cumprimentou educadamente, mas havia algo em seu olhar que me deixou desconfortável. O prazer é meu. Respondi, observando como Ricardo estava nervoso. Bom, acho que já terminamos por hoje, disse o advogado, guardando alguns papéis numa pasta. Ricardo, nos falamos amanhã. Depois que ele saiu, perguntei. Que tipo de investimentos? Nada demais. Apenas reorganizando algumas coisas da empresa. Mais mentiras. Eu já estava cansada das mentiras. Ricardo, quando você vai parar de mentir para mim? Ele me olhou com uma expressão que misturava surpresa e irritação. Do que você está falando agora? Você sabe exatamente do que estou falando. Ficamos nos encarando por um longo momento. Eu podia ver que ele estava lutando internamente, decidindo entre continuar mentindo ou finalmente me contar a verdade. Marina. Ele começou, mas o celular dele tocou. Desculpa, preciso atender. E mais uma vez ele fugiu da conversa, deixando-me sozinha com minhas suspeitas e minha crescente certeza de que meu casamento estava realmente chegando ao fim. Naquela noite, deitada na cama ao lado de um homem que cada vez mais parecia um estranho, pensei nas palavras da minha tia. Independência financeira é a única verdadeira garantia de liberdade que uma mulher pode ter. Em poucos dias, eu seria uma das mulheres mais ricas de São Paulo. E pela primeira vez em 5 anos de casamento, me senti verdadeiramente esperançosa sobre o futuro. Na sexta-feira pela manhã, Ricardo acordou mais cedo que o normal. Eu fingi estar dormindo enquanto o observava se arrumar com uma ansiedade que ele tentava disfarçar, mas que era impossível de esconder. Suas mãos tremiam levemente ao fazer o nó da gravata, e ele verificou o celular pelo menos 5 vezes antes de sair do quarto. Vou viajar no fim de semana, disse ele quando desceu para tomar café. Reunião de negócios em Campos do Jordão. Sozinho? Com alguns investidores.
Ele evitou meu olhar. Volto domingo à noite. Mais uma mentira. Eu podia sentir. Tudo bem. Aproveito para colocar as coisas em dia aqui em casa. Ele me deu um beijo mecânico na testa e saiu, levando uma mala que já estava pronta desde a noite anterior. Uma mala para uma viagem de negócios que havia sido decidida na última hora. Os detalhes não faziam sentido, mas eu não disse nada. Assim que ele saiu, liguei para Patrícia. Os documentos já estão prontos? Perguntei. Sim, podem ser assinados hoje mesmo se a senhora quiser. Inclusive, preciso que venha buscar as chaves dos imóveis e alguns documentos que estavam no cofre da sua tia. Posso ir agora? Claro. Estarei aqui o dia todo. 1 hora depois, eu estava no escritório da advogada assinando os últimos papéis. Era surreal ver meu nome em documentos que me tornavam proprietária de imóveis em 2 países e de uma fortuna que mudaria minha vida para sempre. Pronto, disse Patrícia, carimbando a última página. Oficialmente, a senhora é uma das mulheres mais ricas da cidade de São Paulo. As palavras ainda soavam irreais. Este é o cartão do banco onde estão as contas principais. Ela me entregou um cartão preto com o meu nome gravado. E estas são as chaves dos apartamentos aqui em São Paulo. Sua tia deixou instruções muito detalhadas sobre tudo. Saí do escritório com uma sensação estranha de poder e libertação. Pela primeira vez em anos, eu tinha controle total sobre minha própria vida. Não dependia de ninguém, não precisava pedir permissão, não tinha que aceitar migalhas de aprovação. Decidi ir conhecer um dos apartamentos que agora eram meus. O endereço era em um dos bairros mais caros da cidade, em um edifício que eu sempre admirara quando passava por ali. O apartamento era deslumbrante. 150 metros quadrados no 20º andar, com vista panorâmica da cidade, móveis de luxo e uma decoração impecável. Caminhei pelos cômodos como se estivesse sonhando. Aquilo era meu. Realmente meu. Sentei-me no sofá da sala, olhando pela janela para a cidade que se estendia lá embaixo, e pela primeira vez em semanas me senti em paz. Não importava mais o que Ricardo estava planejando. Eu tinha minha própria vida agora. O celular tocou. Era uma ligação de um número que eu não conhecia. Marina? A voz era feminina, nervosa. Sim, quem é? Meu nome é Carla. Eu preciso conversar com você sobre o Ricardo. Meu estômago se contraiu. Quem é você? Eu sou... Olha, isso é complicado. Podemos nos encontrar? É importante. Do que se trata? Sobre o que ele está escondendo de você. Sobre os papéis do divórcio. Sobre tudo. Encontramos 1 hora depois em um café no centro. Carla era uma mulher de aproximadamente 30 anos. Bonita, bem vestida, mas claramente nervosa. Quando me viu, seus olhos se encheram de lágrimas. Eu não queria que fosse assim. Foram as primeiras palavras dela. Que fosse como? Marina, eu e o Ricardo. Nós estamos juntos há 2 anos. A confissão me atingiu como um balde de água fria, mesmo eu já suspeitando que havia outra pessoa na vida dele. 2 anos. Repeti, tentando processar a informação. Ele me disse que o casamento de vocês estava acabado há muito tempo, que era apenas uma formalidade, que vocês viviam como amigos. Amigos. Se ao menos fosse verdade. E você acreditou? Eu queria acreditar. Ela baixou os olhos. Mas nas últimas semanas eu comecei a perceber que ele estava mentindo para mim também. Como assim? Ele me prometeu que se divorciaria de você depois do aniversário da mãe dele. Disse que só estava esperando o momento certo. Mas quando eu pressionei para saber detalhes, ele começou a inventar desculpas. Que tipo de desculpas? Que você não sabia de nada ainda, que precisava prepará-la para a separação. Que era complicado por causa dos bens do casal. Carla me olhou diretamente. Marina, você tem ideia de quantos bens vocês têm juntos? Apenas a casa onde moramos. E algumas economias. Carla balançou a cabeça. Não é o que ele me contou. Segundo ele, vocês têm propriedades, investimentos, muito dinheiro. Ele disse que estava tentando proteger o patrimônio da família. Proteger de quem? De você. As palavras dela me atingiram como um soco.
Ricardo não estava apenas planejando se divorciar de mim. Estava planejando me deixar sem nada. Carla, por que você está me contando isso? Porque eu descobri uma coisa que mudou tudo. Ela respirou fundo. Ontem à noite, ele esqueceu o celular na minha casa. Recebi uma ligação e, quando atendi, era a mãe dele. E? Ela achou que era ele atendendo e começou a falar sobre como estava ansiosa para se livrar finalmente daquela menina. Disse que estava na hora de limpar a família e que eu seria uma nora muito melhor porque venho de boa família. Senti uma raiva fria subindo pelo meu peito. Helena não apenas sabia da traição do filho como a aprovava completamente. Tem mais, Carla continuou. Ela disse que os advogados tinham conseguido colocar todos os bens no nome dela para proteger do divórcio. Casa, carros, investimentos, tudo. Que você sairia apenas com a roupa do corpo. Filhos da puta. A palavra saiu antes que eu pudesse me controlar. Marina, eu sei que você deve me odiar, mas eu não sabia que ele estava fazendo isso com você. Pensei que vocês realmente estavam se separando de comum acordo. Eu a observei por um momento. Ela parecia genuinamente arrependida, mas isso não mudava o fato de que havia dormido com meu marido por 2 anos. Por que você está me contando isso agora? Porque percebi que, se ele está mentindo para você, também está mentindo para mim. E porque... Ela hesitou. Porque nenhuma mulher merece ser traída e roubada ao mesmo tempo. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Minha mente processava as informações. Ricardo tinha uma amante há 2 anos. A família inteira sabia e aprovava. E eles estavam planejando me deixar sem nada no divórcio. Onde ele está agora? Perguntei. Em Campos do Jordão. Comigo. Ele disse para você que era viagem de negócios? Disse. É nosso fim de semana romântico de aniversário de 2 anos de relacionamento. A crueldade da situação me atingiu em cheio. Enquanto ele me enganava em casa, estava celebrando o relacionamento com outra mulher. Carla, você tem provas disso tudo? Tenho gravações de algumas conversas no celular dele e fotografias de mensagens dele com a mãe sobre o divórcio. Você pode me mandar? Posso. Ela pegou o celular e começou a mexer. Marina, eu sei que não tenho o direito de pedir, mas... Você pode me perdoar? Olhei para ela. Jovem, bonita, provavelmente ingênua como eu havia sido. Ricardo era especialista em manipular mulheres. Carla, você foi enganada tanto quanto eu. Mas não posso fingir que não doeu descobrir que vocês estavam juntos há 2 anos. Eu entendo. Mas obrigada por me contar a verdade. Não deve ter sido fácil. Ela me mandou todas as provas pelo WhatsApp antes de irmos embora. Áudios onde Ricardo falava sobre como conseguiria se livrar da Marina sem perder nada. Mensagens dele com Helena planejando a estratégia do divórcio, fotos de documentos que comprovavam a transferência de bens. Quando cheguei em casa naquela tarde, não me senti traída ou devastada como esperava. Me senti furiosa. Uma raiva fria e calculista que me surpreendeu. Eles achavam que eu era uma mulher ingênua e indefesa que aceitaria qualquer coisa. Achavam que poderiam me usar e depois me descartar como lixo. A família Carvalho tinha certeza de que eu sairia da vida deles sem nada, humilhada e derrotada. Sentei-me na sala da casa, que em breve não seria mais minha, e sorri pela primeira vez em semanas. Eles não faziam ideia do que estava por vir. Peguei o cartão preto do banco que Patrícia havia me dado e liguei para o gerente. Boa tarde. Gostaria de saber qual é o saldo disponível na minha conta. Claro, senhora Marina. Um momento. Ouvi o som de digitação. O saldo atual é de R$7.215.342. 7 milhões de reais. Mais dinheiro do que toda a família Carvalho junta. Obrigada. Desliguei e fiquei olhando para o cartão. Ricardo voltaria de Campos do Jordão no domingo, provavelmente preparado para me servir os papéis do divórcio. Ele esperava encontrar uma esposa submissa e ignorante, pronta para aceitar qualquer coisa que ele oferecesse. Mas em vez disso, encontraria uma mulher que sabia exatamente quem ele era
e que tinha todos os recursos necessários para retribuir cada humilhação, cada mentira, cada traição. O jogo havia mudado completamente, e desta vez eu tinha todas as cartas na mão. O fim de semana passou de forma estranha. Pela primeira vez em 5 anos, tive a casa completamente para mim, sem a presença opressiva de Ricardo ou a necessidade de fingir que estava tudo bem. Usei o tempo para planejar minha próxima jogada. Na segunda-feira de manhã, liguei para o escritório e avisei que precisava faltar. Tinha assuntos pessoais importantes para resolver. O primeiro lugar onde fui foi ao banco. O gerente, Sr. Augusto, me recebeu com a deferência reservada para clientes especiais. Senhora Marina, é um prazer finalmente conhecê-la pessoalmente. Sua tia era uma de nossas clientes mais respeitadas. Obrigada. Preciso entender melhor sobre os investimentos e como funciona tudo isso. Claro, sua tia deixou um portfólio muito bem diversificado. Ações, títulos de renda fixa, imóveis, contas no exterior. Ela era uma investidora extremamente inteligente. Passamos 2 horas revisando cada detalhe. Os números eram ainda mais impressionantes do que eu imaginara. Além dos 7 milhões em contas correntes, havia outros 3 milhões em investimentos que renderiam dividendos mensais substanciais. Eu nunca mais precisaria trabalhar na vida, a não ser que quisesse. Há mais uma coisa, disse o gerente. Sua tia deixou instruções específicas caso a senhora passasse por dificuldades conjugais. Como assim? Ela orientou que, nesse caso, todos os recursos deveriam ser transferidos para contas completamente sigilosas e protegidas. Sua tia passou por um divórcio complicado quando era jovem e queria garantir que a senhora tivesse total proteção financeira. Minha tia havia pensado em tudo. Era como se ela soubesse exatamente pelo que eu passaria. Gostaria de ativar essas proteções? Sim, por favor. Saí do banco com a sensação de estar totalmente blindada. Ricardo podia ter escondido os bens do casal no nome da mãe, mas isso não faria diferença alguma agora. O segundo passo foi contratar meu próprio advogado. Não queria usar o escritório que cuidava da herança, precisava de alguém especializado em direito matrimonial. Pesquisei e encontrei Dr. Roberto Silva, conhecido por sua agressividade em casos de divórcio. Senhora Marina, analisando as evidências que a senhora trouxe, temos um caso muito sólido. Ele revisou os áudios e documentos que Carla havia me enviado. Ocultação de patrimônio, infidelidade comprovada, planejamento fraudulento de divórcio. Seu marido cometeu vários crimes. O que podemos fazer? Várias coisas. Primeiro, vamos protocolar uma ação investigando todos os bens que foram transferidos irregularmente. Segundo, vamos pedir uma medida cautelar bloqueando qualquer movimentação desses bens. Terceiro, vamos entrar com ação por danos morais pela infidelidade. Quanto tempo isso levaria? Com as provas que temos? Alguns meses. Mas posso adiantar que seu marido vai ter muito mais problemas do que imaginava. Senti uma satisfação fria. Ricardo achou que estava sendo esperto, mas havia subestimado completamente a mulher com quem era casado. O terceiro passo foi o mais satisfatório. Fui até uma loja de eletrônicos e comprei equipamentos de gravação discretos. Se Ricardo queria jogar sujo, eu jogaria no mesmo nível. Quando ele chegou em casa no domingo à noite, eu estava na sala assistindo televisão, como se nada tivesse acontecido. Como foi a viagem? Perguntei sem tirar os olhos da tela. Produtiva. Ele me deu um beijo rápido na testa. Conseguimos fechar alguns negócios importantes. Que bom! Ele pareceu surpreso com minha tranquilidade. Provavelmente esperava perguntas, desconfiança, algum tipo de tensão. Você está bem? Parece diferente. Estou ótima. Foi bom ter um fim de semana para relaxar. Na segunda-feira, Ricardo acordou ainda mais nervoso que de costume. Pelo que Carla havia me contado, esta era a semana em que ele pretendia me servir com os papéis do divórcio. Marina, precisamos conversar hoje à noite, disse ele antes de sair para o trabalho. Claro, sobre o quê? Sobre nós. Sobre nosso relacionamento. Tudo bem.
Te espero para o jantar. Assim que ele saiu, coloquei meu plano em ação. Liguei para Dr. Roberto. Pode protocolar todas as ações hoje. Quero que ele seja surpreendido no escritório. Será um prazer. Depois liguei para Fernanda. Você pode sair mais cedo hoje? Preciso de apoio moral. Claro. O que está acontecendo? Hoje é o dia da verdade. Passei a tarde me arrumando com cuidado. Escolhi um vestido azul marinho, coincidentemente, a mesma cor que Helena havia aprovado para sua festa, e uma joalheria discreta, mas elegante que havia comprado na semana anterior. Queria estar impecável para o confronto. Ricardo chegou em casa às 7 da noite, carregando uma pasta que claramente continha os papéis do divórcio. Ele pareceu surpreso ao me ver arrumada. Você está linda. Alguma ocasião especial? Pode-se dizer que sim. Sorri docemente. Preparei um jantar especial para nossa conversa. Durante o jantar, ele ficou visivelmente nervoso, ensaiando mentalmente como começaria a conversa. Eu mantive um papo casual, perguntando sobre o trabalho, comentando sobre o tempo, agindo como se não soubesse o que estava por vir. Marina, ele finalmente começou, depois que terminamos de comer. Preciso falar sobre uma coisa importante. Sim, nosso casamento. Eu acho que nós dois sabemos que não está funcionando há algum tempo. Ah, é? Fingi surpresa. Eu não sabia disso. Bem, nós crescemos em direções diferentes. Temos vidas diferentes. Interesses diferentes. Entendo. Continue. Eu acho que seria melhor para nós dois se nos separássemos amigavelmente. Separação. Repeti a palavra lentamente. Você quer se divorciar de mim? Não é que eu quero. É que é o mais sensato. Ah, e você já pensou nos detalhes? Divisão de bens, essas coisas? Bem, ele abriu a pasta e tirou alguns papéis. Na verdade, eu já conversei com um advogado, para facilitar as coisas. Que prestativo da sua parte. Minha voz estava calma, quase carinhosa. E o que esse advogado sugeriu? Bem, como a casa e os investimentos estão no nome da minha família, seria mais simples se você ficasse com suas coisas pessoais e eu te desse uma quantia para você se reestabelecer. Que quantia? 50 mil reais. 50 mil reais. Depois de 5 anos de casamento, de ajudar a pagar as contas da casa, de me esforçar para ser aceita por sua família, ele estava me oferecendo 50 mil reais. É uma oferta generosa, disse eu pegando os papéis e fingindo analisá-los. Mas eu tenho uma contraproposta. Contraproposta? Sim. Que tal você pegar esses papéis e enfiar bem no meio do cu? O rosto dele ficou branco. Em 5 anos de casamento, ele nunca havia me ouvido falar um palavrão. Marina, não precisa ser assim. Como deveria ser, Ricardo? Educada e submissa enquanto você me rouba e me trai há 2 anos? Agora ele estava completamente pálido. Eu não sei do que você está falando. Não sabe? Peguei meu celular e coloquei um dos áudios que Carla havia me enviado. A voz dele ecoou pela sala. Ela não suspeita de nada. Quando os papéis saírem, ela vai descobrir que a casa, os carros, até a conta conjunta, tudo está no nome da minha mãe. O divórcio vai ser limpo. Ela sai só com a roupa do corpo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo me olhava como se tivesse visto um fantasma. Como você... Onde conseguiu isso? Digamos que sua namorada tem uma consciência mais desenvolvida que a sua. Carla? Ela te procurou? Te procurou? Ricardo, vocês estão juntos há 2 anos. 2 anos. Enquanto eu trabalhava dupla jornada para ajudar a pagar as contas desta casa, você gastava meu dinheiro com outra mulher. Ele tentou falar, mas eu o interrompi. E sua família? Sua mãe querida que sempre me tratou como uma empregada? Ela sabia de tudo, não sabia? Aprovava tudo. Até ajudou a esconder os bens para me deixar sem nada. Marina, eu posso explicar. Explicar o quê? Como você é um mentiroso? Como sua família é uma quadrilha?
Como vocês planejaram me humilhar e me roubar? Não foi assim. Não foi? Coloquei outro áudio, desta vez da conversa dele com Helena. Mãe, ela ainda não desconfia. Na segunda-feira, quando eu entregar os papéis, ela vai ter que aceitar os 50 mil ou ficar sem nada. A cada áudio que tocava, Ricardo encolhia mais na cadeira. Toda a arrogância, toda a segurança que ele havia demonstrado ao preparar o divórcio estava se desfazendo diante dos seus olhos. Marina, me escuta. Não, Ricardo, você me escuta. Me levantei da cadeira e caminhei até a janela. Sabe qual é a parte mais irônica de toda essa história? Ele não respondeu. Se você tivesse sido honesto comigo, se tivesse simplesmente dito que não me amava mais e pedido o divórcio de forma decente, eu teria concordado. Sim, eu ficaria triste, mas respeitaria sua decisão. Marina, mas vocês escolheram me tratar como uma idiota, como uma mulher que merecia ser enganada e roubada, como se eu fosse tão insignificante que nem merecia a verdade. Peguei minha bolsa e tirei de dentro uma pasta. Então agora é minha vez de ser desonesta. Joguei os papéis sobre a mesa. Ação de investigação de ocultação de patrimônio. Ação por danos morais devido à infidelidade. Medida cautelar bloqueando todos os bens que foram transferidos irregularmente. E uma representação criminal por estelionato matrimonial. Ricardo pegou os papéis com as mãos tremendo. Isso não pode estar acontecendo. Ah, mas está. E sabe o que mais? Amanhã de manhã, a Receita Federal vai receber uma denúncia anônima sobre os negócios da sua família. Parece que vocês têm algumas irregularidades fiscais interessantes. Como você sabe sobre... Ricardo, você realmente achou que eu passaria 5 anos casada com você sem entender nada sobre os negócios da família? Eu sou contadora, lembra? Sempre soube que havia algo errado com as declarações de vocês. Ele estava em estado de choque completo. O que você quer? Eu? Eu não quero nada de vocês. Na verdade, vocês podem ficar com tudo. A casa, os carros, os investimentos escondidos. Fiquem com tudo. Então, por quê? Porque vocês me subestimaram completamente. Sorri pela primeira vez na conversa. Vocês acharam que eu era uma mulher indefesa que dependia de vocês para sobreviver. Você não depende? Ricardo, no último fim de semana, enquanto você estava em Campos do Jordão celebrando 2 anos de traição, eu me tornei uma das mulheres mais ricas de São Paulo. Como? Herança da minha tia, 7.200.000 reais, para ser exata. Mais alguns imóveis e investimentos. A expressão no rosto dele foi quase cômica. Incredulidade total. Você está mentindo? Peguei o extrato que havia imprimido no banco e joguei sobre a mesa. 7.215.342 reais. Quer conferir? Ele pegou o papel como se fosse radioativo. Vi o momento exato em que a informação processou em seu cérebro. Vi quando ele entendeu que havia jogado fora uma fortuna por pura ganância. Marina, Nós podemos conversar sobre isso. Conversar sobre o quê? Sobre nosso casamento. Talvez eu tenha sido precipitado. Talvez possamos tentar de novo. A audácia era impressionante. 5 minutos atrás, ele queria me deixar com 50 mil reais e a roupa do corpo. Agora queria tentar de novo, porque descobriu que eu tinha dinheiro. Ricardo, você está sugerindo que fiquemos casados? Estou dizendo que talvez não precisemos nos divorciar. Podemos resolver nossos problemas. Que problemas? O problema de você ter uma amante há 2 anos. O problema de sua família ter me tratado como lixo. O problema de vocês terem planejado me roubar. Eu posso explicar tudo. Não precisa. Me levantei e peguei minha bolsa. Sabe onde vou dormir hoje? No meu apartamento de 150 metros quadrados no centro da cidade. Um dos 3 imóveis que herdei. Marina, por favor. Por favor, o quê? Para eu esquecer que você é um mentiroso, traidor e ladrão porque agora descobriu que sou rica? Caminhei até a porta da sala e me virei para olhá-lo uma última vez. Ah, e Ricardo? A Carla terminou com você. Ela me disse que não consegue mais olhar na sua cara depois de descobrir que tipo de homem você realmente é.
Deixei a casa, que nunca havia sido realmente minha, com apenas 2 malas, exatamente como Ricardo havia planejado. A diferença é que eu estava saindo por escolha própria, não porque havia sido enganada. Do táxi, liguei para Fernanda. Conseguiu? Ela perguntou. Melhor do que eu imaginava. Você precisava ver a cara dele quando descobriu sobre o dinheiro. E agora? Agora vou para minha nova casa, vou abrir uma garrafa de champanhe caríssimo e vou planejar o resto da minha vida. Sem Ricardo. Definitivamente sem Ricardo. Sem nenhum dos Carvalhos. Quando o táxi parou em frente ao meu prédio, o porteiro me cumprimentou como se eu fosse uma moradora de longa data. Tia Eulália havia dado instruções específicas de que eu deveria ser tratada como proprietária assim que aparecesse. No elevador, subindo para o 20º andar, refleti sobre como minha vida havia mudado em uma semana. 7 dias atrás, eu era uma esposa submissa que se esforçava demais para ser aceita. Hoje, eu era uma mulher livre, rica e completamente independente. As portas do elevador se abriram para meu novo apartamento, minha nova vida, meu novo futuro. E pela primeira vez em 5 anos, sorri de verdade. 3 meses depois, eu estava sentada no café da esquina do meu novo escritório, conversando com o Dr. Roberto sobre os últimos detalhes do meu divórcio. A papelada oficial havia saído na semana anterior, e eu estava oficialmente livre da família Carvalho. As ações correram melhor do que esperávamos, disse ele, organizando os documentos. A investigação da Receita Federal encontrou irregularidades substanciais nos negócios da família. Eles vão ter que pagar uma multa considerável. E os bens que foram escondidos? Todos devolvidos ao inventário do casal. Ironicamente, como você renunciou à sua parte, eles ficaram com tudo mesmo. Mas, pelo menos, foi feito da forma legal. Eu havia decidido não lutar pelos bens que Ricardo tentou esconder. Não por generosidade, mas porque simplesmente não precisava deles. Minha herança era suficiente para várias vidas, e eu queria me livrar completamente de qualquer ligação com aquela família. E a indenização por danos morais? R$ 100.000. Não muito, mas foi o que conseguimos provar em juízo. R$ 100.000 que eu doei integralmente para uma organização que ajudava mulheres vítimas de violência doméstica. Dinheiro sujo do Ricardo ajudando mulheres a se libertarem de relacionamentos abusivos. A ironia era perfeita. Quando o Dr. Roberto saiu, fiquei sozinha na mesa, observando o movimento da rua. Era uma quinta-feira de manhã, e eu estava ali não por obrigação, mas por prazer. Havia aberto meu próprio escritório de consultoria financeira 2 semanas antes, não porque precisava trabalhar, mas porque queria fazer algo útil com minha experiência. Meu primeiro cliente havia sido, coincidentemente, uma mulher em situação muito parecida com a minha. Marido escondendo bens, família rica tentando excluí-la do patrimônio. A diferença é que ela não tinha uma tia milionária para ajudá-la, mas tinha a minha agora. O celular tocou. Era a Fernanda. Como foi a reunião com o advogado? Oficialmente divorciada, respondi. Livre, solta e desimpedida. Que alívio! E como você está se sentindo? Leve, muito leve. Era verdade. Os últimos 3 meses haviam sido de muita reflexão e autoconhecimento. Terapia 2 vezes por semana para processar o trauma da traição, viagens para os imóveis que herdei em Miami para conhecer melhor a vida que minha tia havia construído e, principalmente, tempo para redescobrir quem eu era sem a pressão constante de tentar agradar pessoas que nunca me aceitariam. E o que você vai fazer agora para comemorar? Na verdade, tenho um compromisso interessante hoje à tarde. Compromisso de trabalho? Você poderia dizer que sim. Não contei para Fernanda os detalhes do meu compromisso porque ainda era cedo para falar sobre isso. Mas a verdade é que eu havia marcado um café com Carla. Nos últimos meses, ela havia me procurado algumas vezes. Primeiro para se desculpar novamente pela situação, depois para me agradecer por ter aberto os olhos dela sobre Ricardo e finalmente para perguntar se poderíamos ser amigas. A ideia de ser amiga da ex-amante do meu ex-marido era estranha, admito. Mas Carla havia provado ser uma pessoa genuinamente boa que foi manipulada tanto quanto eu.
Além disso, ela havia sido corajosa o suficiente para me contar a verdade quando não precisava fazer isso. Encontramos às 3 da tarde no mesmo café onde ela havia me revelado a traição de Ricardo. "Como você está?" perguntou ela assim que se sentou. "Melhor do que nunca, honestamente." "E você?" "Bem também. Demitiu-me do emprego na semana passada." Ele te demitiu?" Aparentemente minha presença no escritório era desconfortável para o ambiente de trabalho. Ela riu amargamente. 2 anos sendo amante secreta dele e no final eu que sou o problema. Típico. Mas está tudo bem. Já arranjei outro emprego, melhor que o anterior. E estou saindo com alguém novo. Que bom. Como ele é? Honesto. Ela sorriu. É incrível como isso virou uma qualidade rara. Conversamos por mais de 1 hora sobre nossas vidas, nossos planos, nossas experiências com homens mentirosos. Era estranho, mas também libertador. 2 mulheres que haviam sido enganadas pelo mesmo homem, agora livres e seguindo em frente. "Marina, posso perguntar uma coisa pessoal?" "Claro." "Você me odeia?" A pergunta me pegou de surpresa. Pensei por um momento antes de responder. "Não. Eu te odiava no começo, sim. Mas depois entendi que você foi vítima das mentiras dele tanto quanto eu. Na verdade, por mais estranho que pareça, sou grata a você." "Grata? Por quê?" "Porque se você não tivesse me contado a verdade, eu teria descoberto do pior jeito possível. Teria sido pega completamente desprevenida, sem recursos para me defender. Você me deu a chance de me preparar. Eu não conseguia ficar quieta sabendo o que eles estavam planejando fazer com você. E foi isso que me fez perceber que você é uma pessoa boa. Ricardo escolheu 2 mulheres decentes para manipular. O problema nunca fomos nós." Quando nos despedimos, Carla me deu um abraço sincero. "Se precisar de qualquer coisa, pode me ligar. Agora que somos 2 sobreviventes do Ricardo, precisamos nos apoiar." Ri da expressão "sobreviventes do Ricardo." E concordei. No caminho de volta para casa, passei em frente à casa onde havia morado por 5 anos. O jardim que eu cuidava com tanto carinho estava descuidado, com várias plantas mortas. As flores que eu havia plantado estavam murchas por falta de água. Não senti tristeza ao ver a deterioração. Senti uma satisfação estranha, como se a própria casa estivesse refletindo o estado da família que morava nela. Pelo que soube através de Fernanda, que conhecia pessoas em comum, Ricardo não estava bem. O escândalo do divórcio, somado aos problemas com a Receita Federal, havia abalado a reputação da família nos círculos sociais. Helena, que sempre se orgulhara tanto do status social, agora evitava eventos públicos. Carla havia me contado que Ricardo tentou reatar com ela algumas vezes, mas ela foi irredutível. "Não consigo mais olhar para ele." Foi o que ela me disse. Ao chegar no meu apartamento, encontrei uma encomenda na portaria. Era um buquê enorme de rosas vermelhas, sem cartão de identificação. Por um momento, pensei que pudesse ser de Ricardo, numa última tentativa desesperada de reconquista. Mas quando liguei para a floricultura, descobri que as flores haviam sido enviadas pelo meu novo cliente, o empresário que eu estava ajudando a organizar as finanças após um divórcio complicado. O cartão dizia apenas: "Obrigado por me ajudar a recuperar minha vida. Paulo." Paulo era um homem interessante. Divorciado há pouco tempo, como eu, mas por motivos diferentes. Sua ex-esposa havia tentado ficar com a guarda dos filhos e uma pensão exorbitante, alegando que ele a agredia psicologicamente. Todas as acusações se provaram falsas, mas o processo havia sido devastador para ele. Quando nos conhecemos na semana anterior para discutir sua situação financeira, senti uma conexão imediata. Não romântica, ainda era cedo demais para isso. Mas a identificação de 2 pessoas que haviam passado por traições matrimoniais. É engraçado. Ele havia comentado durante nossa reunião. A gente passa anos construindo uma vida com alguém, achando que conhece a pessoa e de repente descobre que estava casado com um estranho. É exatamente isso. Concordei. A pior parte não é nem a traição em si. É descobrir que a pessoa que você amava
nunca existiu de verdade. Guardei as flores em um vaso e me servi uma taça de vinho. Era um vinho caro que eu havia comprado simplesmente porque queria, sem me preocupar com o preço ou com a aprovação de ninguém. Sentei-me na varanda do apartamento, observando o sol se pôr sobre a cidade. Em 6 meses, minha vida havia mudado completamente. Havia perdido um marido que nunca me amou de verdade, mas ganhado a liberdade que nunca soube que queria. O celular tocou. Era uma mensagem de Paulo. Espero que tenha gostado das flores. Gostaria de te convidar para jantar amanhã, se você estiver livre. Nada romântico, apenas 2 sobreviventes de casamentos ruins compartilhando histórias. Sorri. Sobreviventes de casamentos ruins. Era uma boa descrição. Respondi. Adorei as flores. E aceito o jantar. Tenho várias histórias para compartilhar. Guardei o celular e voltei a contemplar a vista. No horizonte, conseguia ver o bairro onde ficava a casa de Helena. Imaginei se ela estava neste momento pensando na nora que havia subestimado, na menina simples, que acabou sendo mais esperta que toda a família junta. Não sentia raiva mais, nem mágoa. Sentia algo muito mais poderoso, indiferença completa. Eles simplesmente não existiam mais na minha vida. Levantei a taça de vinho em direção ao horizonte. Obrigada, tia Eulália, disse em voz alta, por me ensinar que independência é a única verdadeira liberdade. O vento da noite balançou as cortinas da varanda, e por um momento tive a sensação de que minha tia estava ali, sorrindo e aprovando minhas escolhas. Terminei o vinho observando as luzes da cidade que agora era verdadeiramente minha. Uma cidade onde eu podia ser quem quisesse, amar quem merecesse, e viver sem pedir permissão a ninguém. Pela primeira vez em muitos anos, o futuro era uma página em branco esperando para ser escrita. E desta vez, eu seria a única autora da minha história.